Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos iniciando um novo trimestre e eu quero convidar você a estar conosco nas próximas semanas. Caso você deseje, você pode acessar o comentário desta lição que estará em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições anteriores para incrementar e dinamizar a sua aula. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central nesse trimestre será Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 1, o tema será saudação e advertência inicial. Por que esta epístola é tão importante? Lutero considerava a epístola aos Gálatas melhor que todos os livros da Bíblia. Ela tem sido chamada o grito de guerra da Reforma, a grande autora da liberdade religiosa, a declaração da independência do cristão. Esta carta é importante, pois em qualquer época ela responde às questões básicas do coração do homem. Como posso encontrar a verdadeira alegria? Como posso obter a paz, a tranquilidade, a libertação do medo? Segundo Barclay, alguns comparam a carta aos Gálatas como uma espada flamejante brandida pela mão de um grande espadachim. Paulo a escreveu para responder a um ataque contra ele e seu evangelho. Se esse ataque tivesse tido êxito, o cristianismo se teria convertido em outras de tantas seitas judias, uma costura de judeus e para judeus, algo dependente da circuncisão e da observância da lei, em vez de ser algo da graça. É estranho pensar que se os adversários de Paulo tivessem levado a cabo seus propósitos, o evangelho poderia ser para os judeus e ter ficado entre os judeus, e nós jamais, teríamos tido a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo, o grande missionário, desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo pelo mundo antigo. Após fundar várias igrejas, ele continuou a orientá-las e cuidar delas por meio de cartas, mesmo enfrentando prisões, perseguições e ameaças de morte. Uma dessas cartas, escrita por volta de 50 depois de Cristo, foi direcionada às igrejas cristãs da Galácia, na Ásia Menor. Nela, Paulo aborda as tribulações enfrentadas pelos crentes, especialmente as divisões sociais e raciais nas igrejas. À medida que a igreja crescia, muitos gentios se convertiam, o que incomodava os cristãos judeus de Jerusalém. Surgiu então um grupo de mestres na igreja da Galácia que pressionava os gentios a adotarem costumes e rituais da lei de Moisés, como a circuncisão e hábitos alimentares, alegando que só assim seriam aceitos por Deus. Paulo combateu energicamente essa distorção, afirmando que abandonar o verdadeiro evangelho equivale
a perder a essência do cristianismo. Paulo inicia a carta, como de costume, apresentando-se e validando sua autoridade diante da comunidade. Ele esclarece que apóstolo, no sentido de enviado, não se limita apenas a um fundador de igreja, mas valida seu ofício. Paulo sabia que fazia parte de um grupo especial escolhido por Jesus, os 12 apóstolos, escolhidos durante o ministério de Jesus na terra. E ele, Paulo, chamado no caminho de Damasco pelo próprio Cristo glorificado. Você pode conferir isso lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 ao 9. Muitos questionaram seu chamado, já que ocorreu após a morte e ressurreição de Cristo. Para defender seu ministério, ele afirma: não da parte de homens, e continua: nem por meio de homem algum. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Segundo o comentário do Novo Testamento, NVI, de F. Bruce, ao desafiar a autoridade de Paulo, os mestres judeus tinham um motivo dissimulado: desacreditar o evangelho que ele pregava. Já para Barclay, é impossível que um homem de personalidade tão intensa e de têmpero tão forte como Paulo não encontre oposição em seu caminho. É impossível que um homem como Paulo assuma a liderança de uma revolução de tamanha envergadura, veja, no pensamento religioso, e não seja atacado. O primeiro ataque teve como objetivo seu próprio apostolado. Eram muitos, veja, os que diziam que Paulo não era um apóstolo. E de seu próprio ponto de vista, ou seja, dos acusadores, eles tinham razão. Em Atos 1, 21, 22, encontramos a definição elementar do apóstolo. Evidentemente, Paulo não reunia estas condições. Porém, a despeito de todos os ataques, o ministério de Paulo era obra do mesmo Deus que ressuscitou Jesus. E sua mensagem principal era que Cristo está vivo e recebeu todo o poder no céu. Diferente de hoje, onde muitos se intitulam apóstolos consagrados por pessoas ou denominações, Paulo era um verdadeiro embaixador com credenciais divinas. Nos versículos seguintes, Paulo afirma não estar sozinho. E todos os irmãos que estão comigo, você vê isso no verso 2. Provavelmente eram pessoas que Paulo havia doutrinado e capacitado para a vida cristã. Em outras cartas conhecemos Silas, Timóteo e vários colaboradores, alguns chamados de companheiros. Mesmo sendo apóstolo, Paulo não atuava sozinho. O ministério não pode ser desenvolvido sem ajuda mútua. Companheirismo, presença e apoio são fundamentais para o sucesso de qualquer ministério. Jesus foi um grande exemplo ao compartilhar o caminho da graça e misericórdia com seus discípulos e todos que foram enviados, veja, para viver o novo de Deus. A saudação de Paulo é notável por seu profundo tripé teológico: graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja duas bênçãos em uma saudação, destacando que a principal fonte de ambas é Deus, o Pai e Jesus Cristo. A graça
É um presente celestial imerecido, representando o favor divino através da morte de Cristo como substituto pelos nossos pecados. Essa graça oferecida por Deus Pai e Jesus Cristo evidencia a harmonia divina. A saudação enriquecida com a graça destaca sua importância na mensagem cristã. A salvação e a reconciliação com Deus são alcançadas pela graça, não por métodos, veja, ou obras. A graça é o pilar fundamental da nossa fé. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 2 e 3. Para as igrejas da Galácia, que a paz e a bênção de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A saudação inicial propriamente dita é como aquela de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Efésios e Filipenses. A graça seja com vocês e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Embora seja verdade que o apóstolo encontra pouca coisa a louvar e muito a deplorar nas igrejas da Galácia, isto não quer dizer, veja, que ele desistiu delas, julgando-as irrecuperáveis. Longe disso. Mesmo estando perplexo com elas, ainda assim as tem como comunidades cristãs, sobre as quais tem todo o direito de invocar esta saudação. Graça, como é usada aqui, é o favor espontâneo e merecido de Deus em ação, sua bondade gratuita em atividade, outorgando salvação a pecadores carregados de culpa e que o procuram em busca de refúgio. A graça traz paz. Esta é tanto um estado, o de reconciliação com Deus, como uma condição, a convicção interior de que, consequentemente, agora tudo está bem. A paz vai além da ausência de conflito, representando harmonia e reconciliação com Deus, uma relação restaurada e pacífica com o Criador. Paulo deseja essa paz para todos nós, mostrando que ela vem tanto de Deus Pai quanto de Jesus Cristo. A verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus, possibilitada pela obra de Cristo. Buscar a paz verdadeira envolve se aproximar de Deus e vivenciar essa relação de harmonia e reconciliação com Ele. Precisamos buscar essa paz de forma sincera, estabelecendo uma relação profunda com Deus e permitindo que a obra de Cristo nos restaure. Assim, viveremos em plenitude e paz desejada por Paulo. Podemos observar que não é por acaso que Paulo faz menção de Deus e Pai 3 vezes nessa saudação. Sua mente estava voltada para uma igreja família, tendo Deus como Pai de todos e seus filhos como irmãos. Uma comunidade que estava vivendo divisões e contendas não poderia esquecer que o corpo de Cristo, ou família, era a principal marca de uma igreja. Paulo faz menção à mensagem que ele prega como apóstolo de Jesus Cristo. O Cristo crucificado viveu o seu martírio de forma voluntária. Ele não foi entregue ou persuadido por ninguém. Ele simplesmente se entregou pelo nosso pecado, que precisava de punição, ser pago, expiado, propiciado, ou seja, oferecido. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 4 e 5. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos. A Deus toda a glória por todos os séculos da eternidade. Amém. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, o plano completo de Deus foi nos salvar por meio da morte de Jesus.
Fomos resgatados do poder deste mundo malvado, um mundo governado por Satanás, cheio de crueldade, tragédia, tentação e decepção. O ter sido resgatado deste mundo perverso não significa que fomos tirados fora, mas sim já não estamos escravizados a ele. Já para o comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce, Paulo reafirma os elementos essenciais do Evangelho. Foi um alto sacrifício pelos nossos pecados e um passo proposital da vontade de Deus. Um ato voluntário da graça divina, inquestionável por parte do homem. Acrescentar qualquer outra exigência a ele seria uma presunção irreverente e ímpia. Para destacar isso, a transcendência de Deus é sublinhada. Se Cristo se entregou a si mesmo, como ousaríamos acrescentar mais alguma coisa ou exigência? Como vimos, sua entrega teve como objetivo maior nos livrar desse mundo. No original em grego, mundo se refere a era, tempo, século. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Cristo se entregou por nossos pecados de forma voluntária com o objetivo de nos livrar. Na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada, o verbo grego livrar é traduzido por desarraigar, como uma árvore presa ao local em que foi plantada e precisa ser arrancada. Cristo, através de sua morte, nos arrancou desse mundo de pecado, pois estávamos como uma árvore presa pela raiz. A mensagem de Paulo não era dizer que Jesus Cristo morreu para nos fazer felizes, resolver nossos problemas ou trazer conforto, como a mensagem de prosperidade pregada hoje em todo o Brasil e em muitos países. Ele veio nos libertar, arrancar pela raiz desse mundo tenebroso. Tudo isso estava em acordo com a Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo veio confirmar e aplicar a obra através dos séculos. Esta é a razão pela qual podemos desfrutar da vida em liberdade em Cristo. Fomos arrancados, desarraigados desse presente século através de seu ato voluntário em morrer pelos nossos pecados. Isso é vida eterna, hoje e sempre. Se a igreja moderna tem ou não qualquer associação com a igreja apostólica, é difícil de definir. Mas não é necessário dizer que o conteúdo desta epístola continua sendo tão importante hoje quanto foi a sua contribuição à igreja do primeiro século. Ela tem sido descrita com razão como sendo a carta magna da liberdade cristã. E enquanto seus ensinamentos forem obedecidos, o cristianismo jamais ficará sujeito a qualquer tipo de servidão. Podemos tirar algumas lições para nosso aprendizado. Primeiramente, Paulo foi constituído apóstolo pelo chamado direto de Jesus Cristo ressurreto, não por homens ou conselhos apostólicos. Veja como vemos hoje. Os apóstolos foram pioneiros do cristianismo em expansão. Tudo o que precisamos está nas Escrituras, suficiente para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo foi um ato voluntário. Ele se entregou para a nossa libertação deste mundo tenebroso. Nossa salvação não depende de obras caridosas ou vida simples, mas do ato de amor de Cristo, pagando o preço na cruz pelos nossos pecados. Por fim, o ato voluntário de morrer na cruz foi em harmonia com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos redimidos e abençoados com a presença de Deus em nossa vida. Prosperidade, cura e alegria são consequências secundárias de uma vida em Cristo. Deus pode nos conceder essas coisas, veja, mas elas não são o centro do Evangelho. A salvação em Cristo através da cruz é o verdadeiro livramento deste mundo tenebroso para um mundo vindouro.
Eu finalizo perguntando: você tem buscado a verdadeira paz como apresentada pelo apóstolo Paulo diante das lutas neste mundo? Você reconhece que a graça é a ação de amor de Deus pela sua vida, mesmo quando as coisas não estão bem? Qual valor você tem dado a este mundo quando Paulo afirma que fomos libertos desse mundo tenebroso? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Então você baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1 e o tema foi saudação e advertência inicial. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui. Dê a sua opinião, faça um comentário, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.